Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana faremos um estudo sobre Apocalipse 13. Este é um capítulo extremamente polêmico e forte por ele falar a respeito da marca da besta. Você já deve ter ouvido falar que a marca da besta será um microchip implantado na testa ou na mão das pessoas. Porém, eu posso lhe garantir que estudando o Apocalipse, utilizando dos princípios interpretativos corretos, você verá que isso é uma tremenda de uma bobagem. As pessoas precisam aprender a estudar a Bíblia, permitindo que a Bíblia seja a sua própria intérprete. E é isso que faremos ao longo desta semana, para você entender o que realmente será a marca da besta. Para que você não seja pego, iludido, enganado por essas teorias absurdas que não têm qualquer embasamento bíblico. Para introduzir o nosso estudo, o capítulo 13 do Apocalipse descreve os ataques finais de Satanás contra os filhos de Deus. Nós já estudamos Apocalipse 12, e em Apocalipse 12 nós percebemos que Satanás, após a sua expulsão do céu, ele intensificou os seus ataques contra os seres humanos. Sendo que ele não pode destruir a Deus e causar dor diretamente em Deus, ele o faz de forma indireta, atacando os seres humanos. E em Apocalipse 12:17 percebemos que Satanás, depois de se utilizar de alguns poderes políticos e religiosos, mais especificamente em Apocalipse 12, depois de ele se utilizar de Roma imperial para oprimir os filhos de Deus e depois de Roma papal, diz Apocalipse 12:17 que ele estaria enfurecido contra a mulher, ou seja, contra a igreja de Deus, e passaria a lutar contra o restante desta igreja, contra o remanescente. E este remanescente é caracterizado pela obediência aos mandamentos de Deus e pela fé em Jesus. É contra essas pessoas em especial que Satanás estará extremamente envolvido para tentar afastá-las de Deus e para tentar causar dor no coração de Deus. E no verso 18 de Apocalipse 12 é dito: então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. E é exatamente deste lugar, chamado mar, que surge o primeiro poder que será utilizado por Satanás para oprimir aos filhos de Deus. Apocalipse 13:1 fala de uma besta que surgiu do mar, ou seja, um poder político-religioso que teria o apoio de Satanás para oprimir os filhos de Deus. E depois você percebe em Apocalipse 13 que Satanás se utiliza de uma besta que sai da terra, uma que sai do mar e outra que sai da terra, para intensificar os seus ataques contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, contra aqueles que, de acordo com João 13:35, amam as pessoas, contra aqueles que, de acordo com Tiago 1:27, se preocupam com as necessidades dos órfãos e das viúvas, ou seja, o povo de Deus, caracterizado por todas essas coisas, será o alvo principal de Satanás nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo. O objetivo de Deus, ao nos revelar isso, é nos preparar, amigo ouvinte, para os eventos finais da história humana. Você e eu não devemos ter medo, não devemos ficarmos preocupados com estudos, entre aspas, sensacionalistas. Deus esclareceu-nos isso na Bíblia porque Ele nos ama e quer nos preparar para os eventos. E a melhor forma de Deus nos preparar é nos avisar como que Satanás atuará nos últimos dias. Ele vai se utilizar de dois poderes, um poder representado por uma besta, um animal que surge do mar, e um poder representado por uma besta, o animal que surge da terra. Tenha também cuidado, amigo ouvinte, com essas teorias que ficam marcando datas, por exemplo, para o estabelecimento, para o momento em que os filhos de Deus passarão a ser perseguidos. Quando você e eu estudamos Apocalipse 13, precisamos ter humildade. Humildade para sabermos e reconhecermos que Deus não nos revelou a data desses acontecimentos de Apocalipse 13. Você vai perceber ao longo da semana, pelo desenrolar dos estudos, que esses eventos não estão longe de acontecer.
mas você e eu não podemos marcar datas, porque em Atos 1:7, Cristo deixou-nos um aviso acerca de tentar predizer o futuro. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Aqui ele estava falando do momento em que os discípulos receberiam o Espírito Santo, em que eles receberiam o dom de línguas para pregar o evangelho a todas as pessoas daquela era deles. E aqui Jesus disse que eles não deveriam saber o tempo, o dia, o momento, a hora, seja o que for, do derramamento do Espírito Santo. Eles deveriam saber que aquilo iria acontecer e se prepararem para o evento. E depois que Cristo disse isso, muito rapidamente isso aconteceu. E eles não ficaram especulando. Isso vai acontecer daqui tantos anos, isso vai acontecer daqui tantos meses. Não. O seu papel e o meu não é isso. O nosso papel não é marcar datas para evento algum. O nosso papel é estudarmos a Bíblia e nos prepararmos, por meio de uma relação contínua com Cristo, nos prepararmos para os eventos finais que acompanharão a nossa história. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje, amigo ouvinte, vamos identificar que poder político-religioso está relacionado com a besta que saiu do mar. Apocalipse 13 fala de dois poderes, poder político e religioso, que se unirão pouco antes da volta de Cristo para perseguir e oprimir os filhos de Deus. Vamos identificar hoje esta besta que surge do mar e como foi a atuação desta besta ou deste poder ao longo da história até os nossos dias. Vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que diz: Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmia. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vamos ler até aqui. Você percebe, primeiramente, que esta besta surge do mar. E em Apocalipse 17:15 é dito que águas em profecia apocalíptica representam o quê? Vou ler para você. As águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Águas, ou o mar aqui em profecia, simbolizam uma região amplamente povoada, de onde a besta do mar surge. Vamos utilizar aqui, amigo ouvinte, o método historicista de interpretação para identificarmos esta besta que surge do mar, de uma região amplamente povoada da terra. Você percebe aqui no versículo 2, na verdade no versículo 1, que esta besta tinha 10 chifres e 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em Apocalipse 12, versos 13 e 4, havia uma besta, havia um poder que também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Era o dragão. E quando nós estudamos Apocalipse 12, nós percebemos que, primeiramente, o dragão se referia aqui tanto a Satanás quanto ao Império Romano. Então, o propósito do apóstolo aqui, em Apocalipse 13, é identificar esta besta com Roma. Assim como Roma é apresentada no capítulo 12 como um poder perseguidor e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, agora, a besta que surge do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre, para indicar o quê? Que há uma relação entre essa besta de Apocalipse 13 com o dragão ou Império Romano no capítulo 12. Grave essas informações porque nós vamos fazendo as conexões com o texto bíblico e com a história para interpretarmos o significado deste poder. É dito também, no versículo 1 de Apocalipse 13, que estavam escritos nomes de blasfêmia em cada cabeça da besta, do animal, e um detalhe muito interessante, no verso 2 é dito que esta besta parecia um leopardo, tinha pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta seu poder, trono e grande autoridade. Aqui é uma íntima relação, amigo ouvinte, com Daniel 7.
Em Daniel 7, impérios mundiais são apresentados e eles são representados por estes animais aqui que compõem, diríamos assim, a besta de Apocalipse 13, a besta que surge do mar. Essas características demonstram que há uma íntima relação entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Esta besta do mar, ela reúne as características dos 4 animais de Daniel 7, 2 a 7. E esses 4 animais que você vê aqui, urso, leopardo, leão, eles eram símbolos de impérios mundiais. Depois de Babilônia, você vê em Daniel 7, Medopérsia, Grécia e Roma. Ao relacionar, ao João listar em ordem inversa esses animais, em ordem inversa do que aparece em Daniel 7, ele está demonstrando o quê? Que a partir da perspectiva dele no primeiro século, a besta do mar estaria relacionada ao 4º animal de Daniel 7, que representa o Império Romano. Então este poder político-religioso surgiria de Roma. No versículo 3 de Apocalipse 13 é dito que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. Aqui demonstra que houve um momento em que este poder representado pela besta sofreu uma ferida, mas que no fim dos tempos ele seria curado. Juntando, amigo ouvinte, estas peças, não fica difícil você perceber e identificar a primeira besta como sendo uma referência ao papado. Na história, o único poder que surgiu após Roma foi Roma papal. Na história, o único poder que teve uma de suas cabeças feridas foi Roma papal, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, em 1798. Muitos ali pensaram que o papado não mais se restabeleceria. Mas o texto bíblico diz que, apesar deste ferimento mortal, o ferimento seria curado. O papado reassumiria a sua força e a sua influência no mundo. Amigo ouvinte, isso aqui não é uma ofensa aos irmãos católicos apostólicos romanos. Pelo contrário, nossos irmãos católicos, muitos irmãos católicos são muito mais sinceros em amar a Jesus e seguir a Deus do que muitos protestantes. Não tenho dúvida alguma de que muitos irmãos católicos que vivem de acordo com a luz que receberam e que disseram sim para Jesus, o Espírito Santo está guiando essas pessoas e estarão no reino dos céus. Os irmãos católicos nada têm a ver com os erros do papado ao longo da história. Agora é importante que nós separemos nossos irmãos do sistema papal como um todo, que é bem diferente. O sistema papal tem ensinado doutrinas que não estão em harmonia com a palavra de Deus e ao longo da história, o sistema papal oprimiu aqueles que não aceitavam suas doutrinas, como vemos, por exemplo, no período medieval. Amanhã eu quero dar algumas informações a mais para você de Apocalipse 13, para você identificar o papado como estando presente nas profecias. Eu quero que você acompanhe esse estudo, sem preconceito, sem raiva, porque tem muita coisa importante para acontecer ao longo da história da nossa vida aqui neste mundo, e nós precisamos conhecer o significado dessas profecias para estarmos preparados. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo sobre Apocalipse 13. E ontem aprendemos que, à luz do texto bíblico e da história, o primeiro poder identificado em Apocalipse 13 é Roma papal, o único poder que surgiu após o Império Romano. Foi Roma papal. Então, Roma papal está presente nas profecias. Hoje você vai entender um pouco mais do papel de Roma papal nestes eventos de Apocalipse 13. Vamos continuar lendo o Apocalipse 13, e o versículo 4 diz assim. Vamos ler a partir do verso 3. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Aqui você percebe que, e como nós comentamos ontem, que houve um momento na história em que o papado sofreu uma ferida mortal. Do ano 538 depois de Cristo
aproximadamente até 1798, o papado teve um domínio absoluto, um domínio eclesiástico. O seu poder eclesiástico e político dominou absolutamente o mundo ocidental. Porém, os acontecimentos da Revolução Francesa em 1798 infligiram uma derrota ao papado. O Papa Pio VI foi preso e levado cativo pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. Então, esta ferida mortal que o papado recebeu foi profetizada em Apocalipse 13:3. Mas também é profetizado em Apocalipse 13:3 que o ferimento ou a ferida mortal seria curada, ou seja, o papado seria restabelecido. E realmente, muitos pensaram que na época, quando o Papa Pio VI foi preso, muitos imaginaram o fim do papado. Mas muito pelo contrário, o papado readquiriu a sua força, o seu domínio religioso e político, bem como a Bíblia havia profetizado. Agora, existem outras ações do papado ao longo da história que nos ajudam a perceber que realmente Apocalipse 13 trata, em primeira instância, de Roma papal. Por exemplo, aqui no versículo 5 de Apocalipse 13 é dito assim: então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Vamos analisar primeiramente esse período de 42 meses. Esse período de 42 meses, quando você multiplica 42 por 30, né, chegamos a 1260 dias. Em profecia, um dia profético simboliza um ano, de acordo com Números 14:34 e Ezequiel 14, verso 6. Então, esse período de 42 meses, ou 1260 anos, mostra o período de atuação da besta que surge do mar. E foi exatamente por 1260 anos, de 538 a 1798, que o papado dominou o mundo ocidental. E aqui é dito que esta besta falaria blasfêmias. Ou seja, blasfêmia na Bíblia significa, entre outras coisas, uma reivindicação de igualdade com Deus. Você percebe, por exemplo, em João 10:33, que quando Jesus reivindicou ser igual a Deus, os judeus entenderam aquilo como blasfêmia. O papado, ao longo da história, se identifica como representante de Deus e com capacidade de perdoar pecados através da confissão auricular. Você percebe realmente que esta é uma das blasfêmias contra o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Apenas Cristo é o nosso intercessor, apenas Cristo pode perdoar nossos pecados, e qualquer tentativa de se igualar com a obra que só Cristo pode fazer é tida por Deus como uma blasfêmia e uma tentativa de usurpar a sua autoridade. Por isso que no verso 6 é dito que as ações da besta em querer igualar-se a Deus fez com que ela blasfemasse terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Houve uma tentativa ao longo da história de o papado ter atribuições divinas. E o verso 7 também tem uma informação muito interessante. É dito: foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre cada tribo, povo, língua e nação. Realmente, o poder político-religioso que mais perseguiu os cristãos, que não aceitaram as suas reivindicações, foi Roma papal. Depois de Roma imperial, Roma papal na sequência da história. E você percebe, amigo ouvinte, também, no versículo 8, que vai chegar um momento em que todos os habitantes da terra adoraram a besta, diz aqui o texto, mas vão adorá-lo. Ou seja, o papado, pouco antes da volta de Cristo, vai reassumir o seu domínio político-religioso sobre todo o mundo. Apocalipse 13 mostra a atuação do papado ao longo da história e o seu ressurgimento com muita força pouco antes da volta de Cristo. Porém, para conseguir isso, Roma papal terá o auxílio de um outro poder, de um poder político.
E amanhã nós vamos estudar qual será o poder político que é representado pela besta que sai da terra, que apoiará o papado em sua ascensão. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que a primeira parte de Apocalipse 13, que descreve o surgimento de uma besta que surge do mar, descreve o poder papal que atuou ao longo do período profético de 1260 anos. Vimos também que o papado, no período da Revolução Francesa, de acordo até com Apocalipse 13, sofreu uma ferida mortal, porém, esta ferida seria curada no tempo do fim, o que faria com que o sistema papal fosse plenamente restaurado à sua condição dominante do passado. Então, o papado dominou no período medieval e, de acordo com o que o Apocalipse 13 nos prediz e prevê, ele voltará a ter o mesmo domínio que teve no passado. Mas, para isso, Roma papal contará com a ajuda de um outro poder, de uma besta que surge da terra. Vamos estudar hoje sobre esta besta que surge da terra e amanhã vamos aprender de que maneira essa besta que surge da terra auxiliará o papado para que ele reassuma o governo, o poder que tinha no período medieval. Vamos ler então Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11. Hoje vamos ler os versos 11 e 12. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. E exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Aqui você percebe que entra em cena um outro poder, com dimensões mundiais, porque este outro poder, com sua autoridade, exigirá que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Então haverá uma união de Roma papal com este poder para que os habitantes sejam obrigados a aceitarem a autoridade de Roma papal. Percebemos a princípio que é um poder mundial, com a força e a dimensão e influência do papado. Curioso é que aqui nesse texto diz que esta besta que surge da terra tinha 2 chifres como de cordeiro. Isso significa que, no princípio, este poder foi algo bom. Ele é identificado aqui com o Cordeiro Jesus Cristo. Mas, ao final, pouco antes da volta de Cristo, esse poder político, este império, diríamos assim, não mais se parecerá com um cordeiro, mas vai ter voz de dragão porque vai impor a aceitação da autoridade de Roma papal. Vamos se utilizar novamente do método historicista de interpretação para identificarmos este poder. Primeiramente, você percebe que, de acordo com Apocalipse 12, 14 a 16, houve um momento em que a igreja foi protegida por Deus por causa da perseguição papal. No verso 15 de Apocalipse 12 diz que a serpente tentou afogar a igreja com uma torrente de água. Mas no verso 16 diz que a terra ajudou a mulher, ajudou a igreja, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Houve uma tentativa de destruir o povo de Deus. E como que água na Bíblia representam povos, multidões, nações e línguas, de acordo com Apocalipse 17:15, nós percebemos aqui que houve um momento na história em que a terra ajudou a mulher, impedindo que a mulher ou igreja fosse afogada pela água, pelos povos, multidões, nações, poderios que estavam contra a igreja. Historicamente, o local que recebeu os filhos de Deus que eram duramente perseguidos na Europa e que impediram que eles continuassem sendo perseguidos com a água que jorrava da boca da serpente, em Apocalipse 12:16,
foram os Estados Unidos da América. Muitos cristãos perseguidos na Europa por causa da sua fé encontraram nos Estados Unidos da América a possibilidade de uma nova vida. Eles puderam fundar uma nação sobre as bases da liberdade religiosa. E de acordo com o contexto do Apocalipse, este poder representado pela besta que surge da terra, ele surgiria com muita força a partir da Revolução Francesa, que foi o período em que o papado perdeu na verdade, toda a sua autonomia na época. Nós percebemos, amigo ouvinte, que o local, a terra, o poder representado pela besta, que mais se adequa ao que Apocalipse 13:11 em diante descreve, realmente serão os Estados Unidos da América. A princípio, os Estados Unidos da América tinham 2 chifres como de cordeiro, porque receberam esses filhos de Deus que foram perseguidos na Europa. E uma nação próspera, muito boa, e que tem se destacado pela aceitação de todas as religiões, de todas as culturas. Porém, chegará um momento no futuro, diz o texto bíblico, que este poder que tem 2 chifres como de cordeiro, tem uma identificação com os princípios de Cristo, inclusive na base da sua Constituição, vai falar com voz de dragão. Ou seja, vai haver um momento na história em que os Estados Unidos da América ajudarão o papado a reassumir o controle e o domínio absoluto sobre o mundo todo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos como que será o apoio dos Estados Unidos da América ao papado para que o papado reassuma o domínio absoluto sobre o mundo. Destaco a você que isso está no futuro, ok? Então não façamos especulações em cima daquilo que a Bíblia não revelou estar acontecendo. Isso é um evento futuro e aqui no programa Lições da Bíblia estamos fazendo esse estudo de Apocalipse 13 à luz do método historicista de interpretação para lhe ajudar a você saber dos acontecimentos futuros, como narrados aqui e apresentados pela Bíblia, para que você possa estar preparado para os eventos finais da história humana que ocorrerão pouco antes da volta de Jesus Cristo. Vamos ver de que maneira os Estados Unidos da América no futuro apoiará o papado. Vamos ler a partir do versículo 12 de Apocalipse 13. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, primeiramente, os Estados Unidos da América deixarão de lado seus princípios baseados na liberdade religiosa e vão exigir que todas as pessoas prestem homenagem e aceitem o governo mundial do papado. Versículo 13. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Percebemos que duas estratégias principais serão utilizadas para elevar o domínio papal novamente. Comentando acerca desses sinais espantosos que a segunda besta fará para convencer as pessoas a aceitarem a autoridade do papado, Ellen White, no seu livro Grande Conflito, página 588, escreveu o seguinte: mediante a agência do Espiritismo serão operados prodígios, os doentes serão curados e serão realizadas muitas inegáveis maravilhas. Vai haver uma união entre papado, Estados Unidos da América, e Espiritismo. O Espiritismo ajudará esses dois poderes a fazer com que o papado ressurja.
a união será em torno de crenças em comum, não em todos os detalhes. Por exemplo, a imortalidade natural da alma é uma crença em comum entre vários meios protestantes, espiritismo e catolicismo. Então, esta unidade promovida entre todos esses poderes será proporcionada a fim de elevar a autoridade papal. E diz no versículo 14 que os Estados Unidos ordenou que se fizesse uma imagem à besta e que, se alguém não adorasse essa imagem, ele seria perseguido e morto. Ele receberia um decreto de morte, mas Deus não vai permitir que isto aconteça. Deus vai proteger os seus filhos pouco antes da volta de Cristo. Esta imagem é o restabelecimento da autoridade papal em todo o mundo, assim como o papado teve o domínio absoluto no período medieval de 538 a 1798. Quando houver uma união política, religiosa, entre Estados Unidos da América, Roma papal, espiritismo e uma parte do protestantismo que vai aceitar o domínio do papado, uma imagem terá sido feita à besta. Ela voltará a ter o domínio que tinha no período medieval. Vou ler para você aqui uma citação que se encontra no livro Grande Conflito, páginas 442, entre as páginas 442 e 445. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigiu o poder do Estado e o empregava para favorecer seus próprios fins, especialmente para a punição da heresia, entre aspas. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. De acordo com o texto bíblico e com a interpretação historicista, chegará o momento, amigo ouvinte, em que Estados Unidos da América, várias igrejas protestantes, espiritismo, todos se unirão com o mesmo propósito de estabelecer o governo mundial do papado. Isto é perfeitamente possível, amigo ouvinte, à luz não somente do texto bíblico, mas da história. E eu gostaria de mostrar para você algumas citações interessantes de autores que pensam exatamente desta forma nos dias de hoje. Essas citações eu extraí do livro O Apocalipse, Apocalipse 13. Isso poderia realmente acontecer? De Mervyn Moore. Se este livro lhe interessar, eu recomendaria que você o tivesse. Você pode adquiri-lo com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. Neste livro, algumas citações importantes. Veja, por exemplo, na página 257, o que o autor católico George Lapiana disse sobre a ambição papal. Por sua própria reivindicação, a Igreja Católica Romana é uma igreja totalitária que espera conquistar o mundo sobre o princípio de que ela é a agência divina exclusiva da salvação, o órgão exclusivo da graça divina, o canal exclusivo do Divino Espírito. Este autor católico reconhece, não é? Ele escreveu isso aqui no ano de 2002. Ele reconhece que é reivindicação do catolicismo romano ser uma igreja totalitária que espera conquistar o mundo. Já um outro autor, um autor jesuíta chamado Malak Martin, ele escreveu também o seguinte. Esse livro foi publicado, na verdade, em 1990, e no seu livro ele começa com uma ousada afirmação de que um governo único mundial ocorrerá dentro de apenas algumas décadas. E ele escreveu o seguinte: João Paulo II estava competindo com Gorbachev
e com o Ocidente capitalista pelo domínio deste governo. E aí ele continua escrevendo o seguinte: o propósito escolhido do pontificado de João Paulo II é ser o vencedor nessa competição que agora já está bastante avançada. Então, de acordo com este autor, é desejo, sim, amigo ouvinte, do Vaticano dominar o mundo politicamente, com até um bom propósito, tirar o caos que se encontra a moral humana. Mas o problema é que quando igreja e Estado se unem, como podemos perceber na história, as coisas ficam piores. Ocorre a chamada perseguição. Amigo ouvinte, esses eventos estão em um desenrolar ao longo da história. Não sabemos quando ocorrerão, mas sabemos que ocorrerão. Por isso, estude as profecias, prepare-se, acima de tudo, busque Cristo nas profecias. Quando você e eu estudamos Apocalipse 13, devemos nos informarmos, sim, de quais são os poderes ali representados, Roma Papal, Estados Unidos da América. Mas lembre-se, o Apocalipse tem como centro Jesus Cristo. As duas bestas de Apocalipse são apenas um pano de fundo para entendermos melhor a atuação de Cristo ao longo da história em cuidar do seu povo. Então foque em Jesus. Entenda as profecias para você ter sabedoria e preparo para os eventos finais. Mas foque o seu estudo em Jesus. Se você, nos seus estudos, focar as bestas de Apocalipse 13 e não Cristo, o seu estudo está distorcido. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos uma outra ação do poder representado pela besta que saiu da terra, ou seja, os Estados Unidos da América, para construir uma imagem ao papado, ou seja, para elevar o papado ao domínio mundial. Vimos ontem algumas estratégias que serão adotadas, pouco antes da volta de Cristo, e agora veremos o propósito principal desta união entre igreja e Estado. Versículo 16 de Apocalipse 13. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Primeiramente, o que nós percebemos aqui é que a besta que surge da terra vai se unir com a besta que surge do mar, ou seja, vai haver uma união política entre papado e Estados Unidos da América. E esta união, para que o papado seja exaltado e sua autoridade reconhecida, vai ser exigido que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebam uma marca na mão direita ou na testa. E por quê? Para que ninguém possa comprar nem vender se não tiver esta marca da autoridade papal. É importante sabermos isto aqui, que haverá uma forma de identificar quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Entretanto, amigo ouvinte, tenha cuidado com essa história de que a marca da besta será um microchip implantado na mão direita ou na testa. Isso é uma bobagem, é uma besteira com todas as letras maiúsculas, porque nós não podemos ler a Bíblia desta forma.
Quando nós lemos a Bíblia e passamos a especular o que a Bíblia está dizendo, abrimos o caminho para um monte de heresias, um monte de ensinamentos que nada tem a ver com aquilo que Deus intencionava dizer-nos. Então, se você quer saber o significado desta marca na testa ou na mão, você não pode simplesmente recorrer a alguns sensacionalistas na internet ou acreditar naquilo que o seu irmão de igreja diz, sem você ter estudado sobre o assunto. Você tem que recorrer à Bíblia. E quando vamos à Bíblia, nós entendemos o significado do texto bíblico, porque a Bíblia é a sua própria intérprete. Este é um princípio protestante básico e vital. A Bíblia é sua própria intérprete. Para nós entendermos o que significa ter uma marca na mão ou na testa, vamos relacionar Apocalipse 13, 16 e 17 com um texto bíblico que possa nos esclarecer o assunto. E esse texto é Deuteronômio 6, 4 a 8. Olha o que diz o texto. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Agora preste atenção aqui no verso 8 e no verso 9. Amarre-as, ou seja, as palavras de Deus, às mãos e prenda-as à testa, como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você percebeu? Aqui Deus pediu que o seu povo, o povo de Israel, amarrasse as suas palavras na testa, como lembrança, e que as escrevesse nos batentes das portas da casa. Ter a palavra de Deus na testa, esse texto fez com que os judeus fizessem os chamados filactérios, tecidos com textos bíblicos, que amarravam nos braços, na testa. E o que isso nos ensina, amigo ouvinte? Deus deseja que a sua palavra seja internalizada dentro de nós, para que nós possamos refletir o seu caráter. A besta fará com que seja colocada uma marca na testa. Isto aqui é de forma simbólica, para que as pessoas internalizem, ao invés da palavra de Deus, internalizem as palavras da besta, suas doutrinas. Ter a marca sobre a testa é aceitar racionalmente a reivindicação de autoridade do poder representado pela besta. E quando o texto bíblico diz que esta marca vai ser colocada também na mão direita ou na testa, a pessoa que aceitar as palavras da besta ou em vez das palavras de Deus racionalmente, ela vai agir em conformidade com aquilo. A mão é um símbolo do trabalho, de ação. Então a marca da besta não é um sinal visível na testa ou na mão do indivíduo. Esta colocação da marca da besta na mão direita ou na testa, ela é uma falsificação da instrução que Moisés deu aos israelitas para que eles atassem a lei de Deus como um sinal na mão ou na testa, como vimos em Deuteronômio 6:8. Então a marca da besta na mão direita tem a ver com o comportamento, enquanto que o sinal na testa diz respeito à mente, ao consentimento intelectual. Então a pessoa, no fim dos tempos, que aceitar a autoridade papal, estará totalmente comprometida com os interesses do papado, no aspecto mental e no aspecto, obviamente, espiritual. Amigo ouvinte, cuidado com essas teorias que têm a ver com microchip, porque não é assim que nós entendemos o Apocalipse. Se você quer entender o significado da marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa, você tem que ter como base Deuteronômio 6, 4 a 8, que menciona, obviamente, dentro de uma outra perspectiva, mas menciona o significado de ter as palavras de Deus implantadas na mente para que possamos agir de acordo com essa aceitação racional da palavra de Deus. Então, o apóstolo João pega como base esse texto
e o aplica ao poder representado pela besta para dizer o seguinte, que as pessoas vão aceitar intelectualmente fazerem parte desta união entre igreja e Estado e vão agir de conformidade com aquilo. E quem, amigo ouvinte, não aceitar os interesses do papado, ele será boicotado economicamente. Porque diz no verso 17 que ninguém poderá comprar e nem vender coisa alguma. Agora, qual é o significado do número 666? O que fará com que os filhos de Deus sejam distinguidos, os adoradores de Deus sejam distinguidos daqueles que vão adorar o poder representado pela besta, aceitando intelectualmente as suas reivindicações? É sobre isso que nós estudaremos amanhã e você não pode perder o programa de amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Antes de fechar o vídeo, não deixa de assistir a este videozinho curto sobre um seminário de finanças bíblicas que eu estou preparando com muito carinho para você. Ele poderá revolucionar a sua vida se você fizer a inscrição e participar dele. Qualquer prosperidade financeira adquirida sem antes sermos pessoas de mentalidade próspera, ela não dura. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena permaneceram ricas? Uma grande minoria. Por quê? Porque não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Se ela não mudou a sua programação mental, a forma como ela lida com o dinheiro, ela pode ganhar 3 mil, 10 mil, 100 mil, 300 mil por mês. Ela vai gastar tudo do mesmo jeito. Se você quer fazer um seminário diferenciado, né, em relação aos demais, que ensinam você apenas a ter dinheiro, ao invés de ensinarem antes você a ser uma pessoa de mentalidade próspera, então clique no link aqui na descrição deste vídeo e se inscreva nesse seminário, porque eu quero ter o prazer, né, de dar essas aulas gratuitas para você, meu aluno e minha aluna. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos finalizar nosso estudo da semana sobre Apocalipse capítulo 13. Ontem começamos a estudar sobre a marca da besta e vimos que não tem nada a ver essa história de microchips. Isso é uma bobagem e você não deve acreditar nesse tipo de coisa, porque senão você não vai entender devidamente o livro do Apocalipse e assim você estará despreparado para a segunda vinda de Cristo. Então, quando quiser interpretar um texto bíblico, recorra à própria Bíblia. Como eu disse ontem, a Bíblia é a sua própria intérprete. Esse é um princípio protestante que devemos seguir se quisermos entender devidamente o texto bíblico. Agora, precisamos continuar identificando a marca da besta. Ontem nós damos um início, foi um início do nosso estudo e hoje daremos sequência. Para você e eu identificarmos, vamos recorrer ao próprio livro do Apocalipse e vermos quais são as questões envolvidas no desfecho final do conflito entre Cristo e Satanás neste mundo. Quando você lê Apocalipse 14, 12, que está aqui no mesmo contexto, Apocalipse 13 fala do momento em que haverá uma união entre igreja e Estado, papado e Estados Unidos da América, para imporem a aceitação da autoridade papal como havia ocorrido na Idade Média. Ou seja, o domínio mundial do papado voltará a existir pouco antes da volta de Cristo. E Apocalipse 14, 12, que se encontra nesse contexto de advertência para que as pessoas não aceitem o sinal de autoridade papal no lugar da autoridade divina, Apocalipse 14, especialmente no verso 12, nos mostra quais serão as características dos filhos de Deus que serão boicotados economicamente por não aceitar a autoridade papal.
E esse texto vai nos ajudar a identificarmos o que envolverá a marca da besta. Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Já que os filhos de Deus serão caracterizados pela aceitação da lei de Deus e não da lei de Deus distorcida por Roma papal, isso demonstra que a questão central tem a ver com adoração e obediência, e isso será expresso por meio dos mandamentos de Deus. Vamos fazer uma análise. Se os filhos de Deus serão caracterizados pela fé em Cristo e pela obediência, não uma obediência legalista, porque obediência não compra a salvação de ninguém, mas eles vão obedecer como sinal, como uma evidência externa de que foram salvos pela graça de Cristo, não pelas obras deles, mas porque eles aceitam a autoridade de Deus e não a autoridade do ser humano. Se os mandamentos de Deus fazem parte do estilo de vida dos filhos de Deus, isso significa que a marca da besta será algo contrário aos mandamentos de Deus. Você percebe quando você analisa, por exemplo, o catecismo, algumas diferenças interessantes entre os mandamentos de Deus no catecismo e na Bíblia. Se você, por exemplo, ler uma Bíblia católica apostólica romana, eu gosto muito dos tradutores católicos. Para mim, são dos mais hábeis e técnicos para traduzir um texto bíblico, tanto que eu tenho várias traduções católicas porque eu aprecio muito. Agora, você percebe uma diferença entre o Decálogo, como aparece na Bíblia, inclusive na Bíblia, na tradução católica, uma diferença entre o Decálogo como se encontra na Bíblia católica, como se encontra no Catecismo. No Catecismo, você percebe que o segundo mandamento, que diz para não adorar imagens de escultura, foi tirado. Você percebe que o quarto mandamento, que ordena a observância do sábado, foi substituído por guardar domingos e festas. E para suprir a falta do segundo mandamento, o 10º foi dividido em 2. Você percebe que houve uma adulteração da lei de Deus. E esta adulteração da lei de Deus é uma postura blasfema do papado em querer se colocar no lugar do legislador da lei, que é Deus. Jesus, em Mateus 5,17, não autorizou mudança alguma em sua lei. Ele disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. E ele continua: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Cristo não autorizou a mudança da lei de Moisés, de parte alguma do Antigo Testamento e muito menos do Decálogo. Então você percebe que a marca da besta estará associada aos mandamentos de Deus. Isso significa, amigo ouvinte, que as pessoas serão levadas a aceitarem um sinal distintivo da autoridade papal, no lugar do sinal distintivo da fidelidade a Deus. E juntando essas peças do quebra-cabeça, amigo ouvinte, percebendo a mudança feita na lei de Deus, que inclusive essa mudança foi profetizada em Daniel 7,25. Daniel 7,25 diz que o poder representado pelo chifre pequeno, que é o mesmo poder representado pela besta que surge do mar, em Apocalipse 13, este poder mudaria os tempos e a lei. Considerando, amigo ouvinte, que Deus tem um sinal da sua autoridade neste mundo, e este sinal está num dos 10 mandamentos, nós entendemos que a marca da besta será uma contrafação a este mandamento. Dos 10 mandamentos, amigo ouvinte, apenas um identifica a Deus como sendo o único Criador e digno de adoração. E é o 4º mandamento, o sábado bíblico. O 4º mandamento diz que devemos observar o sábado porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 4º mandamento apresenta as características de um selo. Ele mostra o seu autor, Deus. Ele mostra a sua função, Criador. E ele mostra o seu domínio, o planeta, o universo. Então, pouco antes da volta de Cristo, amigo ouvinte,
nós cremos que haverá um decreto obrigando os cristãos a aceitarem o sinal da autoridade do papado, que será a observância do domingo no lugar do sábado. E quem não aceitar o domingo como dia obrigatório de guarda, ele será boicotado economicamente, como diz Apocalipse 13, 16 em diante, e ele não vai poder comprar e nem vender. Destaco para você uma coisa muito importante. Isto é um evento futuro. Nenhum irmão que guarda o domingo tem a marca da besta. É um absurdo pensar uma coisa dessas. Deus tem os seus filhos em todas as igrejas. Deus tem os seus filhos na Igreja Católica Apostólica Romana. Deus tem os seus filhos no protestantismo, no espiritismo, no maometanismo, no budismo, no hinduísmo. Filhos sinceros que vivem de acordo com a luz que receberam. Porém, no futuro, quando todas as pessoas tiverem o conhecimento de que o domingo será um sinal da autoridade papal e que será imposto com a ajuda dos Estados Unidos, um decreto dominical, e quando as pessoas tiverem toda a noção de que o sábado é o sinal de autoridade do Deus Criador, todas as pessoas terão de fazer uma escolha. Isso está no futuro. E eu finalizo deixando para você uma citação de Ellen White do livro Evangelismo, páginas 234 e 235. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunhão católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação e se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, e o alto clamor do terceiro anjo de Apocalipse 14, não é? Advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, ou seja, no futuro, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Que essas informações, amigo ouvinte, bíblicas e históricas, tenham lhe ajudado a refletir nos eventos finais. Que você decida se aprofundar ainda mais no assunto, porque é um assunto realmente amplo, complexo e polêmico. Entretanto, se você se aprofundar neste assunto, você vai estar totalmente preparado para os eventos finais. E destaco-lhe uma coisa, mais importante de tudo isso é termos a Cristo como centro de nossas vidas e como centro do nosso estudo do livro do Apocalipse. O que eu apresentei para você ao longo dessa semana foi um resumo, existe muita coisa mais envolvida nisso. E eu recomendo que você adquira a literatura que eu indiquei ao longo da semana. Uma delas, Apocalipse 13, Isto Poderia Realmente Acontecer. Tem um outro livro também muito interessante, Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles. O primeiro livro é de Mervyn Moore, o segundo livro de Vanderlei Dornelles. Ambos os livros podem ser ferramentas preciosas para você se aprofundar na compreensão do livro do Apocalipse, especialmente em relação ao capítulo 13, que foi o capítulo que nós estudamos nessa semana. Esses materiais você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606, 0800 979 0606, ou você pode adquirir esses livros pelo site cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Amigo ouvinte, seja um amigo de Jesus. Coloque a Ele como centro do seu estudo das profecias. Mantenha uma relação com Ele. Só assim você estará preparado, preparada para os eventos finais.